Em esta aula, eu tenho uma missão: te ensinar a reconhecer padrões que te machucam e construir relações que te curam. Mas antes de começarmos, procure um lugar calmo e apenas ouça. Respira fundo. Isso aqui não é só leitura, é um mergulho. Um mergulho dentro de você. Porque o que vamos falar agora exige coragem. Coragem para olhar para dentro. Reconhecer verdades que doem. E rir um pouco delas também. Porque, no fundo, é rindo que a gente entende o quanto se machucou tentando ser amada da forma errada. Para reconhecer um perfil tóxico, a gente precisa primeiro entender o que isso significa de verdade. Muita gente pensa que pessoa tóxica é só aquela que grita, trai ou manipula de forma óbvia. Mas a verdade é que os perfis tóxicos são sutis. Eles se camuflam com charme, romantismo e até boas intenções. Tecnicamente falando, um perfil tóxico é alguém que age de forma egoísta e inconsistente emocionalmente. Faz com que o outro duvide da própria percepção. Controla, culpa, manipula ou se vitimiza para manter o poder emocional da relação. E o mais perigoso é que essas pessoas não chegam com aviso prévio. Elas entram na sua vida como se fossem a resposta do universo aos seus pedidos mais íntimos. E só depois você descobre que o universo estava de férias quando mandou esse sinal. Para entender melhor, deixa eu te contar a minha história. Eu cresci com um pai emocionalmente distante. Não que ele fosse um homem ruim. Ele só não sabia demonstrar amor. Era o tipo de pessoa que dizia estou aqui sem nunca estar realmente. E eu, criança, aprendi que para ser amada, eu precisava merecer amor. Precisava me comportar. Tirar boas notas, não incomodar, não chorar. E essa crença foi crescendo comigo silenciosa, mas poderosa. Quando comecei a me relacionar, percebi que eu buscava, sem saber, aquele mesmo tipo de amor. O que me fazia correr atrás, provar valor, consertar o que não era meu. E foi assim que me apaixonei por um homem que parecia perfeito, carinhoso, envolvente, divertido. O tipo de pessoa que te manda bom dia, boa tarde e boa noite com corações. Até o dia em que começa a mandar também culpa, crítica e controle. Ele dizia que me amava, mas queria escolher minhas roupas. Dizia que confiava em mim, mas revisava meu celular. Dizia que só se irritava porque me amava demais. E eu, claro, acreditei. Porque quando a gente tem feridas antigas, o amor tóxico vem vestido de familiaridade. Era o mesmo amor distante, só que agora misturado com ciúmes e manipulação. A verdade. Eu estava revivendo com ele a ausência que vivi com meu pai. O mesmo frio na barriga, mas não de paixão, e sim de ansiedade. E o mais cruel, eu sabia que estava mal, mas tinha medo de ir embora. Porque, no fundo, achava que o problema era eu. As relações tóxicas são como imãs emocionais. A psicologia explica que nós nos conectamos com o que é familiar, não necessariamente com o que é saudável. Por isso, quem cresceu em ambientes onde o amor era instável, tende a se sentir em casa com parceiros igualmente instáveis. Essa dinâmica se chama repetição traumática. É quando o inconsciente tenta corrigir uma ferida antiga, repetindo-a em novos cenários. Em outras palavras, a gente tenta salvar o pai ausente dentro do namorado controlador. Ou a mãe crítica dentro do parceiro distante. E o resultado é sempre o mesmo. Dor reciclada com outro nome. Vou explicar os perfis tóxicos mais comuns sem enrolação. O narcisista, sedutor encantador, mas incapaz de empatia. Quer ser admirado, não amado. O controlador, precisa dominar para se sentir seguro. Usa chantagem emocional, ciúmes e crítica. O dependente emocional, vive através do outro. Ama com desespero, exige atenção constante. O invisível, se afasta sempre que algo exige maturidade emocional. Some quando você mais precisa. Todos têm algo em comum, fazem você duvidar de si mesma. E quando você começa a se culpar por tudo, o jogo deles está ganho. Essas pessoas que têm problemas psicológicos são difíceis de lidar, principalmente se você tenta mudar, vai terminar no fundo do poço.
para evitar brigas com esse tipo de gente só com terapia ou um bom psicólogo. Mas existem ferramentas de comunicação poderosas que vão te ajudar a sair do ciclo de brigas. Agora que você entende o porquê, é hora de aprender o como. A ferramenta que mudou minha vida foi a CNV Comunicação Não Violenta. Mas calma, não é papo teórico. É prática pura. A CNV ensina que toda comunicação deve passar por 4 passos. Observar sem julgar. Exemplo. Falar, você saiu sem me avisar, é muito diferente de dizer você é irresponsável. Expressar sentimentos. Fale sinceramente. Eu me senti insegura quando você não me respondeu. Identifique a necessidade por trás do sentimento. Eu preciso de segurança e previsibilidade. Faça um pedido claro, não uma exigência. Você pode me avisar quando chegar mais tarde. Simples. Sim. Mas praticar isso é quase um esporte olímpico. Porque quando estamos feridos, é muito mais fácil atacar do que se vulnerabilizar. E a vulnerabilidade é justamente o que cria conexão real. A CNV não é sobre falar bonito, é sobre falar com consciência. E quanto mais consciente você fica, menos tolera o caos disfarçado de amor. Amor próprio é o filtro que separa o que cura do que destrói. Autoconhecimento é o antídoto da repetição. E o amor próprio é o escudo que impede o retorno ao que te feriu. Quando você se conhece, entende o que precisa. E quando se ama, deixa de implorar por migalhas. É simples, quem se valoriza não se acomoda em relações que diminuem. Mas não se engane, amor próprio não é sobre se achar perfeita. É sobre se aceitar com compaixão e limites. Porque amar a si mesma é dizer: eu me importo comigo o suficiente para não aceitar o que me machuca. Desafio do dia: um dia de amor próprio na prática. Hoje, o desafio é simples mas profundo. Passe um dia inteiro sem tentar agradar ninguém. Só isso. Não mude sua roupa para agradar. Não diga tá tudo bem se não estiver. Não se ofereça para resolver o que não é sua responsabilidade. E se alguém te pedir algo que te sobrecarrega, respira e diga com calma: hoje eu não posso, preciso cuidar de mim. Durante 24 horas, pratique o ato mais revolucionário de todos. Se escolher. No fim do dia, escreva uma frase sobre como se sentiu ao fazer isso. Pode ser desconforto, alívio ou até culpa, tudo bem. O importante é que você perceba o quanto estava vivendo para agradar o mundo. Quando, na verdade, o que mais precisava era agradar a si mesma. Se doer, é sinal de que a cura começou. A escolha é sua. A decisão de mudar e construir um relacionamento saudável está em você. Todas as ferramentas estão aqui. Você pode continuar revivendo os mesmos ciclos e chamando isso de destino. Ou pode escolher mudar agora. Se quiser ir além, o método submarino do amor. É um mergulho completo, divertido, sincero e profundo. Foi pouquíssimo tempo para entender os relacionamentos e mudar de verdade. Mas tenho certeza que essa aula te ajudou. Porque entender o amor é mergulhar. Mas aprender a amar a si mesma é voltar à tona. A gente não precisa ser amada por todos, só precisa aprender a não se abandonar. Isto não é uma tentativa de te vender mais um curso. É a vontade de uma mulher de ajudar a outras a se libertar de aquele relacionamento que não presta. De fazer mulheres amar e ser amadas de verdade. Porque cada dia as mulheres se afundam e se desvalorizam, perdendo sua vida tentando viver um sonho com a pessoa errada. Este método é diferente. Ele é o estudo do livro O Casamento é como um Submarino. Foi fragmentado em capítulos, convertido em audiolivro só para facilitar as leitoras e que a mensagem que eu quero transmitir chegue até você. O casamento pode te afundar ou fazer mais forte na guerra. É você que decide.